professores e professoras, tudo bem? Eu sou a Fernanda, do Eu Adoro Ensinar, e essa é a nossa série Planejando a Primeira Semana de Aula. Chegamos ao quinto e último dia. Nossa semana acabou hoje, último dia. Vamos lá? Bem, para o último dia de aula, eu pensei como primeira atividade a última atividade de comunidade, né? De senso de comunidade, de conhecimento, de criação de amizades e laços mesmo, de um conhecer o outro, atividades que a gente vem fazendo no início do dia, de quase todos os dias da primeira semana. O que eu proponho para a atividade de hoje tem o nome de Caça ao Colega. Eu vou explicar como ela funciona, mas antes eu vou colocar na tela para você dar uma olhadinha primeiro na atividade, depois eu explico. Você vai reparar que eu fiz duas versões diferentes. Uma pensando para o primeiro ano e outra pensando do segundo em diante. Dependendo da sua turma de segundo ano, se eles ainda não estiverem lendo com muita independência, porque você já checou essa leitura nas aulas anteriores, você faz também essa com menos palavras para o seu segundo ano. A partir do terceiro, acredito que já fique mais fácil ou que já fique mais apropriado fazer a com mais espaços para preencher. Dá uma olhada na atividade que eu já te digo como ela funciona. Bem, agora que você já viu a atividade, eu vou te explicar como que ela funciona. É como se fosse uma caça ao tesouro. Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro as regras para essa atividade. Porque a sensação que se tem é que a sala de aula está uma bagunça. Por quê? Todos os seus alunos têm uma folha na mão e um lápis. E eles têm que sair pela sala para achar algum amigo que combine, que tenha uma daquelas características que está no quadrinho da folha. Então, por exemplo, num quadrinho da folha está assim, tem 2 irmãos ou irmãs. Então, se eu sou aluna, eu vou andando pela sala e eu pergunto, oi, você tem 2 irmãos ou irmãs? Não, obrigado, vou adiante. Oi, você mora em um apartamento? Ou pergunto para outra pessoa, até eu achar uma criança para cada quadrinho. E eu não posso repetir o nome. Por que eu não posso repetir o nome? Porque senão eu posso conversar só com um amigo a aula inteira. Eu posso parar, conversar com o João e perguntar para o João todas as perguntas da minha folha e vou colocar o nome do João em todas elas. E o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que as crianças estejam se movimentando pela sala, fazendo perguntas a amigos diferentes e perguntas diferentes a cada um. Então, é uma atividade de movimento, de alunos em pé, e que as regras precisam estar muito claras. Que regras são essas? A gente vai ficar em pé, a gente vai perguntar, mas a nossa conversa é única e exclusivamente sobre a folha. Quem não seguir as regras não pode participar da atividade. Se você percebe que tem aquele aluno que está brincando, que está correndo, que está falando de outra coisa, chega perto dele e fala, você lembra das regras? Se você não seguir, você está me mostrando que você não consegue participar. Você quer tentar de novo? E aí dá um voto de confiança, já não chega tirando ele da atividade. Mostra que você está vendo que ele não está seguindo as regras. Bem, regras claras, mostra como funciona. Por quê? Eles não estão acostumados, talvez não estejam acostumados a esse tipo de interação. Então, primeiro você dá o exemplo, pega a folha, a sua própria folha, e pergunta para algum aluno, você tem 2 irmãos ou irmãs? Se ele tiver, você mesmo na sua folha escreve o nome. Qual que é o seu nome? João. Então, vou escrever o nome do João. Mostra para que eles se sintam independentes, porque a ideia é que eles não precisem ficar te perguntando toda hora como é que faz a atividade. Se eles souberem, vai fluir como deve. Repararam que para o primeiro ano, o que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de quadrinhos e incluí figuras para que você leia para eles todos os quadrinhos no começo e aí ele vai lembrar do que aquele quadrinho precisa
pelas figuras que estão ali. É para ficar mais fácil. Mas ainda assim pode ser que um aluno ou outro venha te perguntar: professora, o que é esse quadrinho aqui? Né? Mas tem as imagens para que ele possa recordar, mas é importante que você faça a leitura de todos os quadrinhos, para que eles tenham como lembrar, como fazer uma conexão com as imagens que já estão na folha. Bem, essa é a proposta, uma proposta mais movimentada para o início da aula. Quando eu faço uma atividade bem movimentada assim, eu gosto de ter alguma coisa que mostre para eles que a atividade acabou. Por exemplo, eu não tenho aqui para mostrar porque está lá na escola, na minha sala de aula, mas eu tenho um chocalho. Então, quando a atividade acabou, o tempo que eu dei para eles acabou, eu sacudo meu chocalho, faz bastante barulho, já mostrei para eles antes como funciona, e quando esse chocalho, quando eu sacudo o chocalho, todo mundo tem que voltar para o seu lugar e sentar, independente de todos os quadrinhos estarem preenchidos ou não. Toquei o chocalho, a atividade acabou, a conversa termina. Isso eu faço em atividades em pares, grupos, para eles saberem exatamente o momento de parar. Ok? Primeira atividade feita, vamos à segunda. A segunda atividade, a gente já entra numa revisão, não deixa de ser uma checagem, mas também funciona como revisão de itens importantes de anos anteriores. Eu não vou te mostrar uma atividade pronta, porque isso vai variar muito de acordo com a sua turma. Se você está dando aula para o terceiro ano, você vai olhar tudo aquilo de segundo ano que é importante que seu aluno saiba para iniciar o terceiro ano. Né? Se, por exemplo, você vai trabalhar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, é importante que eles saibam separar sílabas. Talvez que eles saibam contar o número de sílabas, que eles saibam classificar quanto ao número de sílabas. Então, você vai revisar coisas que eles já viram antes. Eu misturaria as disciplinas. Eu não faria uma revisão só de português, só de matemática. Eu colocaria questões de disciplinas diferentes, para ficar mais dinâmico, para não ficar aquilo só português, só matemática. Colocaria uns conceitos de ciências e estudos sociais também. Como que eu vou fazer essa revisão? Eu chamo de jogo do desafio. Eu tenho aqui só um envelope, mas você vai precisar da quantidade, pelo menos, do seu número de alunos. Se você tem 20 alunos, você precisa de 20 envelopes. Se você quiser que dure o dobro de tempo, ou se você quiser continuar a sua revisão, que essa atividade dure por mais tempo, coloca 2 envelopes por aluno. Você vai numerar todos os seus envelopes e dentro de cada envelope vai ter o desafio que o aluno tem que te responder. Pode ser, por exemplo, não precisa ser só uma resposta oral. Pode ser que ele arme e efetue no quadro a conta X, e vai estar escrito aqui no seu papelzinho. No meu papelzinho de exemplo, tem uma pergunta que diz: qual é o masculino de ovelha? Simplesinho. Ele responde. Se ele não souber o desafio, a turma pode ajudar. E nesse momento aqui, por exemplo, nesse papel, eu iria relembrar, gente, o que é masculino? Né? Se ele não soubesse, eu perguntaria para os outros, para a gente, ao responder essa pergunta, relembrar o conceito de masculino e feminino. E faria isso até que todos os envelopes terminassem. Como eles escolhem o envelope? Eu já fiz com sorteio. Por exemplo, se eu tinha 20 envelopes, eu tinha num saquinho 20 números, e do 1 ao 20, se tivesse na vez do Joãozinho, ele mesmo sortearia um número e pegaria o envelope com o número que ele tirou. Já fiz com roleta, já fiz com o próprio aluno escolhendo o número. Eu quero pegar o envelope número 10. Então, você escolhe como você acha que vai funcionar melhor para a sua turma, ok? Esse é um jogo que o tempo vai variar muito da quantidade de envelopes que você colocar. Primeiro ano, o que eu faria? Que conteúdos que eu vou pegar de primeiro ano? Eu trabalharia reconhecimento de sons. Eu colocaria dentro de cada envelope figuras. E eles teriam que me dizer qual a letra inicial da figura que está dentro do envelope.
Então, ele vai tirar do envelope 1 a figura de um anel. Todo mundo vai dizer que palavra é essa, todo mundo fala anel junto, e quem está responsável por esse desafio vai ter que me dizer qual é a letra que começa a palavra anel. Aí você acaba checando também o conhecimento que os seus alunos têm de reconhecer o alfabeto, o som e a letra. Ok? Bem, terminado o jogo do desafio, como eu disse, vai durar o tempo que você definir. Vou checar nas minhas notas. Terceira atividade. A terceira atividade eu pensei numa extensão dessa revisão. Você fez essa revisão de uma forma bem dinâmica. Eu prepararia uma folha, já nos moldes mais estudo, prepararia uma folha sobre um tema que você considerasse o mais importante de todos. Essa folha, eu usaria, preferencialmente, o tema que eu escolheria para essa folha seria um tema fundamental para a minha aula da semana seguinte. A gente não tem mais vídeo da semana seguinte, esse é o último, mas a partir da segunda semana eu já começaria com o conteúdo específico daquele ano. Claro que a revisão vai estar sempre acontecendo, mas eu já começaria com os conteúdos novos das disciplinas do ano em questão. E aí, essa atividade do quinto dia seria já pensando na minha aula da semana seguinte. Então, eu prepararia uma folha revisando um item que fosse extremamente necessário para que eu desse a minha aula da semana seguinte, já tendo feito essa revisão inicial. Ok? Próxima atividade. Quarta atividade é uma atividade opcional, mas que eu acho muito legal fazer. Vocês estão terminando a primeira semana de aula e acho que nesse último dia da semana tem que ter um momento de comemoração. Vamos comemorar, vamos celebrar o final da nossa primeira semana de aula, que foi excelente. Vocês participaram de uma forma fantástica, isso merece uma comemoração. Motive seus alunos, elogie, porque normalmente a primeira semana costuma ser melhor do que as restantes, né? Então, mostre para eles que é esse o comportamento que você espera. Celebre aquilo que é bom. Como que eu faria essa celebração? Acho que é muito cedo para a gente pedir coisas de casa. Um lanche coletivo seria legal, cada um trazer uma coisa. Se você se sentir confortável, se a escola achar que deve, inicialmente eu acho muito cedo para já pedir coisas de casa. O que eu faria? Eu já fiz isso com os meus alunos. As duas sugestões que eu vou dar, eu já fiz as duas. Duas sugestões razoavelmente simples. A primeira delas, faria um suco com todo mundo, para que vocês pudessem preparar juntos e brindar o final da primeira semana de aula. Eu levei o meu liquidificador para a sala, a escola até tinha, mas na hora que eu ia usar, eles não poderiam me emprestar. Então, eu levei o meu liquidificador, escolhi frutas simples. Eu não me lembro agora qual foi o sabor, acho que foi um suco de melancia. Já levei ela cortadinha, só bati, coamos, tomamos juntos, brindamos o final da primeira semana de aula. A segunda opção também é no liquidificador, também é para celebrar, mas não tem o brinde. Eu já fiz com eles para essa comemoração uma mousse. Uma mousse que é aquela receita simples, que você bate uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e um saquinho de suco em pó. Se você quiser fazer uma mousse de morango, você coloca um saquinho de suco de morango. Se você quiser fazer mousse de limão, um saquinho de mousse de limão. Só bater, não precisa de gelatina, ele fica pronto na hora, porque ele endurece quando você bate no liquidificador. Então, você faz um doce, aí coloquei nos copinhos de café, a gente tirou uma foto e comemoramos o final da nossa primeira semana de aula de uma forma doce, como a gente quer que o resto do ano seja. Uma ou outra eu acho que fica bem legal e é o tipo de memória que a gente guarda para o ano inteiro. Então, acho que esse momento de celebração é bem legal. Se puder ser com essas coisas bem diferentes, acho ainda melhor. A última atividade do último dia
é uma avaliação da primeira semana. Não é uma prova, mas a opinião do seu aluno sobre a primeira semana. Vou colocar na tela também para você dar uma olhada e aí a gente já fala sobre ela. Bem, você reparou que a avaliação ela é de uma forma positiva. Por exemplo, a primeira pergunta da avaliação, estou vendo aqui na minha tela, diz o seguinte: você acha que a primeira semana foi ótima, muito boa ou boa? Repara que aqui não teve ruim, né? Por quê? É difícil que tenha sido ruim, né? Então não vamos deixar o aluno nem pensar nessa possibilidade. Vamos deixá-los pensar o quanto foi bom. E aí, se ele pensar, ah, professora, mas eu achei que foi ruim, chega mais perto dele e diz por que você achou que foi ruim? Quais atividades que você não gostou? O que te incomodou? Se ele quiser dizer que foi ruim, fala para ele criar um espaço e escrever ruim do lado. Por que não? Você não está proibindo ninguém de dizer que foi ruim. Você só está incentivando que seu aluno perceba o que é uma semana legal. Uma semana legal não significa que tem brincadeira a semana inteira, né? Apesar da gente conseguir colocar atividades mais divertidas, mas não significa que a gente vai sair para jogar bola todo dia, né? Quais foram suas atividades favoritas da semana? Você se divertiu em algumas atividades? Por que eu pensei nesse tipo de questão? É para o aluno pensar, na hora que ele estiver respondendo, ele refletir que ele consegue se divertir nas atividades da escola. Escola pode ser legal, sim. Aulas de matemática pode ser legal, sim. Então, é a consciência, né? Porque às vezes a gente vai fazendo no automático e não percebe que a gente está fazendo uma atividade legal. Então, aqui é para isso, é para a gente ter a consciência do que a gente fez durante a semana e valorizar. E saber que foi especial, saber que foi feito com cuidado, pensando em você, tá? Depois ele avalia o comportamento dele, como foi seu comportamento. Aqui eu incluí um item que não é ruim, mas que diz ótimo, muito bom, bom ou poderia ser melhor. Você já conhece todos os colegas da turma? Sim ou não? Essa questão eu coloquei para que você consiga perceber se todos os seus alunos estão se sentindo confortáveis. Foi uma semana cheia de dinâmicas para conhecer os colegas, mas será que foi suficiente? Nada demais se você precisar incluir mais algumas na semana seguinte. Se todo mundo já estiver conhecendo todo mundo, se é uma turma com menos alunos novos, dá para parar por aqui, né? E a última questão é: escreva um recadinho para sua professora sobre a primeira semana de aula. Que recadinho, se eles te perguntarem? Qualquer coisa que eles queiram te dizer que não estava aqui. Agradecer por alguma coisa, dizer de alguma coisa que gostou, dizer algo que não gostou, porque repara que não tem essa pergunta aqui. Qualquer coisa que eles queiram contar para você sobre a primeira semana de aula. Alguma coisa que foi especial, alguma coisa que ele vai lembrar por muito tempo, alguma coisa que ele gostaria de dizer. É incentivar o seu aluno a fazer isso. Essa avaliação eu pensei especificamente a partir do segundo ano, tá? Não vejo o meu primeiro ano fazendo essa avaliação em folha, mas vejo a gente conversando sobre isso, trazendo essa consciência para minha turma, mas não através de uma forma escrita. Aqui seria do segundo ano em diante. Segundo ano, escrevendo, segundo ano que já esteja com habilidade de ler e escrever na sua maioria. Bem, essa foi a última atividade planejada para o quinto dia de aula. Eu realmente espero ter ajudado a vocês, professores iniciantes ou não, porque acho que independente da gente ter experiência, ideias vão ser sempre bem-vindas. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando vejo uma ideia, uma forma diferente de fazer algo. Então, eu realmente espero ter ajudado. Respondendo algumas mensagens que chegaram. Não pretendo parar por aqui. A gente vai continuar com dicas, mas planejamento
da primeira semana termina aqui. Só que a gente vai ter a live no Facebook de segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019, 9h30 da noite. Nessa live, além de vocês poderem tirar dúvidas, eu vou mostrar como baixar todas as atividades que eu mostrei durante a semana. Tá? Eu estou preparando ainda esse formato, eu não tenho condições de mandar por e-mail para todo mundo. Então, na live de segunda-feira, eu te mostro como baixar gratuitamente, tá? Todas as atividades que eu mostrei, do primeiro ao quinto dia. Então, te espero segunda-feira, 9h30 da noite, no Facebook, para nossa live. Perguntas, dúvidas, trocas de ideias na live também e te mostrar como baixar tudo que você viu durante a semana. Foi um prazer, espero continuar com vocês por muito tempo. Boa primeira semana de aula, que esse encontro com a turma nova de vocês seja fantástico. É muito comum a gente ter um friozinho na barriga antes de qualquer início de ano, e não é só para iniciante, não. Acho que isso move até quem já está aí há 10, 20, 30, 40 anos na profissão. Acho que essa ansiedade, né, e essa, será que eles vão gostar de mim? Será que vai dar certo? Será que a minha turma é boa? É comum, mas passa, e eu desejo que a primeira semana de aula de vocês seja fantástica, e é claro que eu espero que depois vocês venham me contar. Tchau, tchau, até a próxima, até segunda na live do Facebook. Tchau!